Meus amados irmãos, quando nós lemos a segunda carta, 2 Samuel, quando nós lemos 2 Samuel, capítulo de número 11, no versículo 1 vai dizer que Davi ficou em casa e ele enviou a Joabe e com ele o seu servo para a guerra. Preste bem atenção o perigo, irmão, que nós corremos. Nos dias de culto, nós ficarmos em casa. Preste bem atenção quando nós trocamos o ciclo de oração para fazermos sempre as nossas vontades, os nossos querer. Preste bem atenção que Davi, ele era para ter ido para a guerra com os seus servos, mas ele decidiu ficar em casa. E o que aconteceu, irmão Juscelino? E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha só para as nossas vidas, meus amados irmãos. Davi, ele viu aquela mulher, e precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, porque Jesus, ele vai ser bem claro lá em Mateus. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Olha só para as nossas vidas. Davi cobiçou. Davi, ele viu e ali ele cobiçou aquela mulher que era muito formosa à vista. E Davi, meus amados irmãos, mandou indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Davi agora tem informação de quem era aquela mulher. Ele cobiçou, ele desejou aquilo que não era para a vida dele. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo. Tem muita gente se perdendo na caminhada com Cristo, porque está vendo e desejando aquilo que Cristo está proibindo para a vida dele. Se Davi sabia que aquela mulher era casada, então Davi não poderia tocar naquela mulher. Mas ele desprezou os mandamentos de Deus. Quando eu deixo de ir para um culto de ensino, um ensino genuíno, de acordo com a palavra de Deus, eu estou desprezando a palavra de Deus. E Davi sabia: não adulterarás. Davi conhecia os mandamentos. E lá está escrito: não adulterarás, não cobiçarás. E Davi começou a ir na contramão dos mandamentos do Senhor. E Davi manda trazer aquela mulher até a sua presença. E aquela mulher também consente em se deitar com Davi. Muitas vezes nós só olhamos para o pecado de Davi com esta mulher, mas ela também consentiu. E ali Davi, junto com aquela mulher, comete adultério. Cuidado, irmão. Cuidado com as cobiças. Cuidado com a inveja. Cuidado para que você não venha desejar
e também tocar naquilo que não é para a sua vida. E a mulher mandou avisar Davi que estava prenha, ficou grávida. Aí Davi agora vai começar a fazer projetos diabólicos. Entenda isso, meus amados irmãos. Quando o homem ou a mulher está no pecado, ele sempre vai querer encobrir os seus pecados. E quando ele tenta encobrir os seus pecados, ele vai sempre tentar encobrir com outro pecado, com outro erro, com outra maldade. Um homem quando está, ou uma mulher quando está adulterando, o que é que eles fazem, irmão? Ele tenta cobrir o seu erro com a mentira. E ainda coloca outras pessoas, envolve outras pessoas, para que venha confirmar suas mentiras. Olha só para as nossas vidas. Para mim, para você. Precisamos ter muito cuidado. Para que nós também não venhamos cometer os mesmos erros do rei Davi. E Davi agora vai mandar chamar Urias da guerra. Davi agora vai fazer planos diabólicos para tentar encobrir o seu pecado, encobrir o seu erro. E quando ele tenta fazer tudo isto, ele agora diz: ei, Urias, vai para casa. Vai lá, se deita com a tua mulher. Olha só, Davi queria que o homem fosse para casa para deitar com a sua mulher, para dizer que o filho era de Urias. Davi, ele começa... Você já viu aquelas pessoas cheias de malícia? Que vêm com aqueles projetos diabólicos. Isso é ministerialmente. Isto é lá no trabalho. Isto é dentro das nossas casas. Precisamos ter cuidado com tudo isto. Você já viu aquelas pessoas, quando vem querendo encobrir o seu erro lá no trabalho onde ele errou? Aquela pessoa que está traindo a esposa, como é que ele faz? Às vezes o camarada está no ministério querendo puxar o tapete do outro. Você já viu o que é que ele faz? Eu tenho dito, irmão, e vou repetir aqui: aquilo que Deus tem para mim é meu. Aquilo que Deus tem para você é seu. Louve a Deus. Glorifique a Deus, se alegre com as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Assim que eu vou me alegrar com as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Não precisamos puxar tapete de ninguém. Não precisamos, meus amados irmãos, puxar tapete de ninguém. O que nós precisamos é ser fiel a Deus. E Davi mandou o homem para casa, e o homem era tão fiel, Urias era tão fiel, que ele disse: não, rei, vou para casa não. O exército está lá na guerra. Os meus irmãos estão lá na guerra. E eu sou fiel a ti também, ó rei Davi, eu não vou para casa. Aí o rei Davi começou a fazer mais projetos diabólicos. Agora ele foi embebedar o homem, para ver se ele, mesmo assim bêbado, fosse para casa para cometer. Aliás, não para cometer, para se deitar com a sua mulher, para que o rei Davi viesse dizer que o filho era do homem. Mas assim mesmo, Urias disse: não vou. Vou ficar aqui na porta do palácio. Olha só, irmão. Davi depois, ele cobiça. Ele manda trazer a mulher, comete adultério. Davi agora está mentindo. O rei Davi está mentindo.
O rei Davi está fazendo projetos diabólicos para tentar encobrir os seus pecados, os seus erros. Como ele não conseguiu, sabe qual é agora o projeto dele, o novo projeto? Mandar uma ordem para Joabe. Para quê? Para que Joabe botasse ele na frente da batalha e o homem morresse. Davi agora projetou a morte de Urias. E sabe o que é que acontece, irmão? Depois de tudo isto, Davi conhecia a palavra de Deus, Davi sabia quem era Deus, mas Davi não se arrependeu. Davi passou mais de ano, preste bem atenção, Davi passou mais de ano orando, jejuando. Olha só, irmão, isso aqui é um alerta para a minha vida e a sua vida. Tem muitas pessoas desse jeito. Será que eu e você não somos uma destas pessoas? Preste bem atenção no que eu estou colocando, dizendo que tem muitas pessoas que estão vivendo assim. E eu estou perguntando para mim e para você, será que uma dessas pessoas não somos nós? Não sou eu, não é você? Porque Davi, depois que ele fez tudo isso, não se arrependeu. Passou mais de ano orando, jejuando. E tem gente assim hoje, adulterando, está lá na casa de Deus, dando glória a Deus, aleluia, dizendo que está sentindo o Espírito de Deus. Tem gente dentro da igreja hoje, querendo puxar o tapete do outro e dizendo que Deus está na vida dele, ele glorifica, ele exalta, ele ora, ele prega, ele canta, mas não deixa o pecado. Davi passou mais de ano assim. E tem pessoas até jejuando, orando, pedindo, Senhor, me perdoa. Mas ele não perdoa aquele que o ofendeu. Tem até pessoas assim. Tem até pessoas assim, como o rei Davi. Mais de ano. Orando, jejuando, cantando, pregando, falando de Jesus, mas é desejando o mal para o próximo, é em contenda, é no engano, é na malícia, é praticando o mal, é bajulando. Tem pessoas assim e não se converte. Davi passou mais de ano assim, irmão, orando, dizendo que Deus é bom, jejuando, mas não se arrependeu dos seus pecados. E quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 12, por misericórdia, Deus sempre nos alerta. Por misericórdia, Deus sempre envia alguém para dizer para mim, para você, corremos perigo, corremos perigo. E o Senhor sempre envia alguém para nos dizer, arrependei-vos, 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 porque o Senhor não se agrada das vossas obras. É tempo de recomeçar, é tempo de se arrepender. Aí Deus envia o profeta Natã. Aí o profeta Natã conta uma história para o rei Davi. E o rei Davi ficou muito furioso com essa história. Acendeu-se uma ira dentro dele. Olha só, irmão. Muitas vezes nós estamos igualzinho ao rei Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Preste bem atenção. Davi estava falando da sua própria sentença. E é interessante, irmão, que muitas vezes nós estamos vivendo em pecados.
E a gente gosta sempre de camuflar, né, os nossos pecados. Gostamos sempre de esconder o nosso pecado, mas os dos outros a gente sempre vê. O dos outros a gente sempre aponta. O pecado do vizinho a gente dá logo fé. E esquece de tirar a trave que está no nosso olho. Mas vê o cisto que está no olho do irmão. A gente, meus amados irmãos, estamos muitas vezes igualzinho a Davi. Vive o Senhor, se não se arrepender, entra no céu. Mas muitas vezes não queremos deixar os nossos pecados. Igualzinho ao rei Davi. Ei, vive o Senhor, que esse homem é digno de morte.